No vídeo de hoje eu vou provar para você matematicamente que a meritocracia é uma farsa. Em outras palavras, que a nossa sociedade não é uma sociedade meritocrata. Primeiro de tudo, eu me sinto no direito de colocar aqui um argumento, dizer que é matematicamente a argumentação que eu vou traçar hoje, porque eu tenho formação em matemática e então o que eu estou falando aqui é uma coisa que segue ali processos muito lógicos e muito básicos que a gente usa toda hora na matemática. E a gente consegue, de fato, usar esse instrumental da matemática, da argumentação matemática, para discutir muitas pautas aqui no campo das ciências humanas, no campo de filosofia, de sociologia, de filosofia política e um monte de coisa. E eu acho muito interessante usar isso no caso da meritocracia, porque existe uma prova matemática assim muito simples de ser feita, de ser argumentada, para mostrar que a meritocracia é uma questão que basta um olhar atento a um certo quesito que a gente consegue demonstrar que a meritocracia não faz nenhum sentido, ela é um discurso falso. Tá, mas para a gente fazer essa discussão, a gente precisa primeiro entender o que é meritocracia, para depois mostrar que ela não é uma tese verdadeira. Bom, meritocracia, ela é uma tese, uma afirmação de que toda e qualquer conquista que você quiser ter, você pode obtê-la a partir do seu mérito. A nossa sociedade, a sociedade capitalista, ela se vende como uma sociedade meritocrata, na medida em que ela diz que para você vencer na vida, para você ter sucesso, para você ter uma ascensão social, para você conseguir chegar, seja lá onde você quer chegar, basta que você se esforce. Se você se esforçar, se você fizer por merecer, tiver mérito o bastante, você vai conseguir alcançar. E é uma sociedade que ainda mais, ela diz que todo mundo assim tem condições iguais, né? Para ser meritocrata tem que colocar todo mundo ali num pé de igualdade, para todo mundo ter essa mesma oportunidade, depender apenas do seu mérito pessoal para conseguir, seja lá o que você quiser conseguir. E a contrapartida aqui desse discurso da meritocracia é: se você não conseguiu, se você não venceu na vida, é porque você não mereceu, você não fez por merecer, não se esforçou bastante. Então isso que é a meritocracia, essa tese de que tudo que você quiser alcançar na vida, basta você merecer, basta você fazer por merecer, você se esforçar e você vai conseguir chegar lá. E como todo mundo tem a chance de se esforçar, todo mundo tem a chance de ter mérito, todo mundo tem a chance de vencer na vida. Bom, antes de demonstrar que ela não se faz verdadeira na nossa sociedade, vamos entender um pouquinho sobre alguns tipos de afirmação e como que essas afirmações podem ser demonstradas como verdadeiras ou como falsas. E é aqui que a gente vai puxar um pouquinho aqui de formas de argumentação matemática. Bom, um tipo de afirmação que a gente pode fazer é uma afirmação mais particular que envolve um caso específico. Por exemplo, eu pego aqui uma garrafa de água e faço uma afirmação específica sobre essa garrafa de água. Eu falo, essa garrafa de água é azul. Para eu demonstrar se essa afirmação é verdadeira ou é falsa, basta que eu olhe para a garrafa de água e verifique se ela é azul ou não. Sendo uma garrafa única aqui, uma afirmação só sobre essa garrafa, basta que eu olhe só para essa garrafa. É uma afirmação muito particular dessa garrafa. Essa garrafa é azul. Olhe para a garrafa, ela é prateada, ela não é azul. Então, a minha afirmação é falsa. Consegui demonstrar que ela é falsa. E da mesma forma, se eu falar essa garrafa é prateada e eu olho para a garrafa ela é prateada, basta essa evidência para provar que a minha afirmação é verdadeira. É uma afirmação que fala só sobre uma garrafa e é uma afirmação que, para que eu confira se ela é verdadeira, basta eu olhar para a garrafa que ela está afirmando. Agora, se eu falar para você que todas as garrafas de água são prateadas, eu olho para essa garrafa em particular e percebo, essa garrafa é prateada, tá? Mas será que todas são? Não sei. Como é um tipo de afirmação que fala sobre vários elementos, é uma afirmação mais generalizada, não é suficiente eu olhar para apenas uma garrafa e verificar que ela é prateada para eu concluir que todas as outras garrafas também são prateadas. Mas se eu falasse para você que todas as garrafas de água são vermelhas, basta que eu encontre uma garrafa que não é vermelha para falar que essa afirmação é falsa. Então, para afirmações generalizadas, a gente tem esse aspecto muito interessante. Para
para eu mostrar que ela é verdadeira, se eu falo todas as garrafas são pratas, eu teria que verificar todas as garrafas que existem, existiram ou vão existir e verificar que todas elas são de fato prateadas. Só assim eu poderia confirmar que a minha tese é verdadeira. Agora, quando eu faço uma afirmação generalizada, todas as garrafas de água são azuis, basta que eu encontre uma única garrafa de água que não seja azul para confirmar que essa tese é falsa. Então, quando a gente tem uma tese, uma afirmação particular sobre um objeto específico, sobre um caso específico, a gente olha para esse caso e consegue falar se é falso ou se é verdadeiro. Quando a gente tem uma informação, uma tese generalizada, para a gente verificar se ela é verdadeira, a gente tem que olhar para todos os casos. Mas para falsear essa tese, para mostrar que ela é falsa, basta que a gente olhe um caso que ela não se mostra verdadeira, que a gente vai conseguir já falsear a tese inteira. Dito isso, explicado esses dois tipos de afirmação que a gente pode ter, uma afirmação mais específica e uma afirmação mais generalizada, a gente vai começar a analisar o caso particular da meritocracia. A meritocracia, ela é uma tese não específica, ela é uma tese generalizada. Porque ela é essa tese de que não importa quem você é, não importa de onde você vem, você tem as condições de se esforçar, portanto você tem condições de, a partir do seu mérito, vencer na vida. Então, a meritocracia é uma tese generalizada. Portanto, ela se enquadra nessa tese aqui, parecida com a das garrafas prateadas, garrafas azuis, garrafas vermelhas. Se eu quiser mostrar que a meritocracia é verdadeira, ela é uma tese que se verifica de verdade, então eu tenho que olhar para todos os casos, eu tenho que olhar para o caso particular de todas as pessoas e verificar que todas as pessoas, se esforçaram, se fizeram por merecer, conseguiram vencer na vida. Se eu olhar para todas as pessoas dessa sociedade capitalista e verificar que a questão do mérito vale de forma plena para todas elas têm essa questão de que, olha só, eu me esforcei bastante, eu consegui chegar onde eu quis. Se a gente verificar isso para todas as pessoas e conseguir verificar que todas as pessoas partem de condições iguais e partem aqui de só dependem do mérito, todas as pessoas só dependem do mérito, só dependem do seu esforço individual para vencer na vida, se a gente conseguir verificar isso para todas as pessoas, então a gente tem condições de dizer que uma tese como a tese da meritocracia é verdadeira nessa sociedade nossa. Agora, para mostrar que a meritocracia é falsa, basta que a gente encontre um único exemplo de pessoa que não se vê aqui contemplada por essa questão de mérito e a gente já vai poder afirmar que categoricamente essa sociedade não é meritocrata. Se existe uma pessoa dentro de uma sociedade que não consegue vencer na vida, não consegue chegar onde quiser, não consegue ter as mesmas condições de todo mundo só a partir do seu mérito, então a gente já descarta a possibilidade de estarmos em uma sociedade meritocrata. Então, eu tenho aqui primeiro, antes de demonstrar de fato que a meritocracia não vale, tem essa péssima notícia para as pessoas que acham que a meritocracia é verdadeira e tentam provar ela com argumentos pessoais. Porque quando a gente fala da meritocracia, falando que ela não é verdadeira, vira e mexe surgem pessoas que vêm falando, mas olha só, eu tinha uma vida assim, eu me esforcei, eu consegui mudar de vida, eu consegui melhorar. Eu consegui ter uma evolução. Aí as pessoas olham para os seus casos particulares e tentam argumentar a partir deles que, como eu consegui vencer a partir do que eu acredito ser o meu mérito, então a meritocracia é verdadeira. As pessoas olham para o seu caso muito particular, veem que o seu esforço gerou resultado e tentam concluir a partir daí que a meritocracia é verdadeira. É a mesma coisa de eu pegar uma garrafa de água, vejo que ela é prateada e tento concluir que todas as garrafas de água do mundo são prateadas. Então, já fica aqui uma má notícia para vocês que tentam usar esse argumento. Esse argumento matematicamente não faz nenhum sentido. Logicamente não faz nenhum sentido. O que eu estou fazendo aqui é uma argumentação matemática, não estou precisando de números, porque na verdade é uma argumentação baseada em lógica. E matemática e lógica são muito próximas, então se confundem, né? Mas aqui uma argumentação lógica que esse argumento não funciona. Não é porque você, a partir do seu esforço, conseguiu mudar um pouquinho para cima a sua vida, não é porque isso aconteceu no seu caso particular que a sociedade na qual vivemos é meritocrata. Eu precisaria verificar esse seu caso particular para todas as pessoas. Se todas as pessoas conseguem ter o mesmo relato, então seria verdade. Agora,
para a gente provar que a meritocracia é falsa é muito mais fácil, porque basta um exemplo onde ela não se verifica para a gente falsear esse discurso meritocrata. E eu não vou dar só um exemplo, eu vou dar uma classe de exemplos aqui. Por exemplo, a sociedade brasileira, digamos. Ela é composta de... Qual que é a proporção entre homens e mulheres na sociedade brasileira? Aqui, segundo dados da PNAD contínua, a população brasileira é composta por 48,9% de homens e 51,1% de mulheres. Então, é mais ou menos meio a meio. 50% homens, 50% mulheres. Na verdade, tem um pouquinho mais de mulher do que de homem no Brasil. Dados de 2021. Tá. Agora, se a gente olhar num setor muito específico da sociedade, vamos olhar aqui, por exemplo, dentro da política. Aqui, vamos pegar um número interessante. Sobre as eleições de 2022, para o Senado especificamente, a gente pegou um recorte aqui da população brasileira. As pessoas que foram eleitas para representar a população geral no Senado. Das pessoas eleitas, dos 27 eleitos para o Senado, 23 são homens e 4 são mulheres. Então a gente vê que em uma população, em um recorte da população brasileira, que deveriam ser um recorte para justamente, sendo político aqui, representar a população inteira, a gente vê que a proporção muda muito. Se a população é 50-50 e lá tem 27 eleitos, a gente precisava ter uma divisão ali pelo menos metade-metade. E como é um pouquinho mais 50% para mulheres, então faria até sentido ter, entre ali as 27 cadeiras, ter 13 homens e 14 mulheres. Isso faria muito mais sentido, seria muito mais representativo, dada a distribuição aqui entre homens e mulheres no Brasil. Então, assumindo que essa representação aqui da população brasileira em uma Câmara, em uma casa aqui política, era para ser uma representação que, com uma distribuição aqui simples, a gente vê mais ou menos a mesma porcentagem, a mesma distribuição, já que essas pessoas aqui do Senado estão vindo dessa sociedade. Estatisticamente, era para ter ali uma proporção parecida, mas não tem. Por que que não tem? Possivelmente porque as oportunidades não são iguais. E isso eu estou falando especificamente aqui do Senado porque foi o dado que eu encontrei aqui. Mas se a gente olhar na Câmara dos Deputados, mesma coisa. Se a gente olhar assim, nas prefeituras, mesma coisa. Se a gente olhar na política em geral, a gente vê muito essa maioria masculina e uma minoria feminina que tem lutado muito, cresceu bastante, mas tem lutado muito para crescer e ainda tem muito que crescer para conseguir se equiparar aqui, para ter uma proporção mais condizente com a sociedade brasileira. E a gente vê isso no dia a dia, não só na política, mas as lutas constantes das mulheres para poderem ocupar lugares de direitos seus na sociedade. São lugares que ainda têm uma distribuição não condizente com a proporção entre homens e mulheres na população brasileira, justamente porque a cultura ela tem um histórico de ser uma cultura machista. E uma cultura machista, ela torna as condições das pessoas desiguais. Portanto, se você nasce mulher em uma cultura machista, você já tem ali menos chances, menos oportunidades do que se você nasce homem. E isso é um recorte específico, porque a gente sabe que não é só a questão aqui do machismo. Tem também a questão do racismo, tem também a questão de homofobia, tem também a questão de transfobia. Tem aí muitas questões de preconceitos que fazem com que, dependendo de quem você é, de como você nasce, você já está aqui vários degraus acima de outras pessoas. E essas pessoas, elas teriam que se esforçar muito mais do que você para chegar no mesmo lugar e muito possivelmente existem lugares que essas pessoas não vão conseguir chegar justamente porque existe essa desigualdade aqui nas condições iniciais e não é só uma questão de mérito. Então, a gente precisava de só um exemplo para justificar que a nossa sociedade não é meritocrata. A gente conseguiu vários aqui. Aqui, falando especificamente do caso de estamos em uma cultura machista, a gente já consegue ali o caso de mais de 50% da população que tem ali exemplos de que a meritocracia não vale, pelo menos não é plena, assim, não é uma condição ideal de que, olha, todo mundo parte do mesmo lugar e todo mundo tem as mesmas chances. Se na política, onde a gente precisava ter muito essa representatividade bem condizente com a distribuição de pessoas na população, se na política a gente não vê essa condizência, a gente não vê essa coerência,
a gente não vê as mulheres tendo a mesma facilidade dos homens em ocupar esses lugares, é porque não é só questão de mérito. Não é só questão de mérito. Então, se para as mulheres não é só questão de mérito, e se para outros grupos sociais discriminados também não é só questão de mérito, são grupos que precisam se esforçar muito mais para ocupar certos lugares, e mesmo quando chegam lá, tem que ainda ficar sofrendo preconceito, sofrendo discriminação, sofrendo ataques, sofrendo ofensas. Ou seja, não só é difícil alcançar esses lugares, como é difícil se manter nesses lugares. Se existe toda essa dificuldade extra que está ali vindo de um contexto social, um contexto histórico, social, econômico, não dá para a gente argumentar que a meritocracia se faz valer. Então, se não é só uma questão de mérito para tantos casos, para o caso de tantas pessoas que fazem parte de grupos que estão marginalizados ou são discriminados, são desrespeitados, são menosprezados, se para tantas pessoas o mérito não é uma questão que se faz valer, não é só questão de esforço, não é só questão de mérito, já encontramos então milhares, milhões de garrafas, bilhões de garrafas que não são vermelhas, que não são azuis, que não são prateadas, que estão falseando essa tese de que toda garrafa de água é de uma cor específica. E isso aqui basta. Um exemplo desses, um exemplo que nossa cultura machista dificulta o alcance das mulheres a lugares que elas têm direito, dificulta com que elas ocupem com o mesmo nível aqui, a mesma proporção de lugares ocupados pelos homens, isso aqui já é um argumento bastante suficiente para falsear toda essa tese da meritocracia. E é um caso particular, porque eu poderia ficar aqui mais 1 hora citando vários outros casos que podem falsear essa tese da meritocracia. Mas já é um caso aqui, já é um caso muito contundente, muito conhecido, muito fácil de se verificar e como é já uma porção de casos particulares onde o mérito não se faz valer como uma questão, só depende do mérito, a gente já usou aqui muito mais, um argumento muito forte já para provar que a meritocracia não é verdadeira, que a nossa sociedade não é uma sociedade meritocrata. E essa foi a nossa demonstração matemática de que a meritocracia é uma farsa. É só um discurso que não condiz com a realidade da nossa sociedade. No mais, espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que eu tenha sido claro aqui no meu argumento, na minha forma de argumentar aqui. E é isso, vou ficando por aqui. Agradeço muito sua presença, espero você em um próximo vídeo.